por estarmos diante da Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pedimos que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude, nos assista, e que Ele, meu Deus, dê luz e entendimento à palavra e manifeste Cristo Jesus aos nossos corações. Que o Senhor opere para a nossa santificação, aperfeiçoamento e para a salvação de alguém, meu Pai, que ainda não encontrou em Cristo o refúgio, meu Deus, para a sua condição. Assim rogamos a Tua graça, suplicamos o Teu favor e damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Eu os convido para que nós abramos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, começando a leitura a partir do versículo de número 9. Apocalipse 1, a partir do verso 9 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Podeis assentar. É interessante, meus amados irmãos, como o apóstolo João se identifica, se autoqualifica aqui nesse texto. Ele diz no verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão. Ele está se identificando com as igrejas da Ásia Menor, para as quais o livro do Apocalipse e as cartas foram imediatamente endereçadas. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, mais uma vez uma identificação com a comunidade cristã e no reino, e paciência de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então há aqui uma identificação de João com a comunidade, com a igreja, através de Jesus. Ele estava ali preso, mas era
irmão dos demais, companheiro na aflição e na perseverança, na paciência de Jesus. Mas ele diz que estava lá perseguido por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 3 coisas aqui se nos apresentam. A igreja com a qual ele está identificada e unida, o corpo de Cristo, o povo de Deus, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade que tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus e cujo conteúdo é o testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo. João diz que foi arrebatado, versículo 10, no dia do Senhor. Dia do Senhor aqui não tem um sentido escatológico, porquanto o dia do Senhor escatológico é futuro. Não é também uma referência, como acham os sabatistas, o sábado, não é o dia de Jeová, de Javé, de Deus como revelado no velho pacto, mas é o dia do Senhor Jesus. Trata-se, portanto, do domingo. Nós vemos que, ressuscitado no primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana. Naquela reunião estava ausente Tomé. Jesus aparece uma semana depois, ou seja, no outro domingo. O Pentecostes aconteceu, pelo cálculo dos dias, num dia de domingo. De acordo com Atos capítulo 20, a igreja primitiva se reunia no domingo para partir o pão. E de acordo com a primeira carta aos Coríntios, era no primeiro dia que eles faziam coletas, segundo a prosperidade de cada um. Um dia de celebrar a ressurreição de Cristo. Aliás, profetizado no Salmo 118, quando a Bíblia diz que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, referindo-se à rejeição de Jesus pelos judeus, foi posta como principal pedra de esquina. Uma referência à ressurreição. Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas foi colocado por Deus numa posição angular para o edifício novo que Deus ia erigir, que era a igreja. Aí depois de o salmista dizer isso, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual Deus colocou como pedra principal de esquina, uma referência à ressurreição, ele diz, este é o dia que o Senhor nos fez, o dia da ressurreição. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por tudo isso, a igreja primitiva tinha o domingo como um dia de celebração. Não era exatamente como o sábado da lei, que era marcado por regras e exclusão de inúmeros afazeres. Era um dia de orientação positiva, de se regozijar, de se alegrar na vitória de Cristo. E João, isolado ali na ilha de Patmos, ele, sabendo que no domingo as igrejas estariam reunidas, ele resolveu orar. É como se ele quisesse estar em espírito, identificado com o povo de Deus, identificado com a comunidade cristã. E estando orando, ele teve essa experiência. Ele foi arrebatado em espírito, ouviu uma voz por detrás, como de trombeta, e que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí são elencadas 7 cidades da Ásia Menor onde existiam comunidades cristãs. Note, o próprio Jesus apareceu para ele, se auto-revelando como o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último. No verso 12, João diz, virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, que mais adiante são revelados como sendo as 7 igrejas da Ásia Menor. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã,
como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas, e ele tinha à sua destra 7 estrelas, os ministros das igrejas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Estas 7 igrejas da Ásia Menor, elas são representativas de toda a igreja cristã. 7 é um número simbólico na Bíblia. Indica acabamento, perfeição, plenitude. Deus fez o mundo em 7 dias. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, que é um só Espírito, mas em 7 manifestações, que é a plenitude de sua expressão. Portanto, estes castiçais no meio dos quais João viu Jesus, são imediatamente 7 igrejas definidas na Ásia Menor, mas que são representativas de todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. E note, João viu Jesus no meio. Versículo 13, e no meio dos 7 castiçais, no meio das igrejas, o centro, portanto, das igrejas, o centro da comunidade cristã, um semelhante ao Filho do Homem. Ele não viu aqui Jesus Cristo em sua humilhação. Ele viu Jesus em sua glória. A descrição, inclusive, ela impossibilita qualquer feitura de uma imagem esculpida. Imagine você tentar fazer a imagem esculpida de um ser cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são como latão reluzentes, saídos de uma fornalha, cujo rosto brilha como o sol. Na verdade, essa é a imagem do Cristo triunfante, que é irredutível a qualquer tentativa de se fazer uma imagem esculpida adequada. Jesus foi visto ali no meio dos castiçais. É interessante que João, dos discípulos, era o mais próximo de Jesus. Ele se auto-intitula no seu evangelho de um discípulo amado. A Bíblia diz que ele foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus durante a ceia. Pedro, quando queria fazer uma pergunta a Jesus, pedia a João para falar com ele. E aqui, meus irmãos, nós vemos João agindo diferente. Ele não aparece como se tivesse essa intimidade com o Cristo, porque ele está vendo Cristo em sua glória. A Bíblia diz, no versículo 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. É interessante que João, para que pudesse se sentir à vontade diante de Jesus, precisou que Jesus o tocasse e precisou que Jesus lhe assegurasse que não haveria necessidade de temor. Não temas, porque João estava ali vendo o Cristo em sua majestade e glória. A descrição de Jesus, irmãos, revela a sua onisciência, em seus olhos como chama de fogo. Revela-o como a origem e o destino da palavra de Deus. De sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Revela-o como o juiz que no final há de julgar os vivos e os mortos. Seus pés são como latão reluzente saídos de uma fornalha. A brancura de seu cabelo revela a eternidade, enquanto que o brilho de seu rosto faz manifesta a sua glória. João, portanto, ali caiu prostrado. E é interessante que mesmo aquela visão sendo uma visão estonteante, Jesus faz declarações acerca de si. Ele se auto-revela a João. Primeiramente,
nós o vemos aqui no versículo de número 11, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. No verso de número 17, ele diz: eu sou o primeiro e o último. E no versículo 18, ele diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Sempre, meus irmãos, há algo mais para falar acerca de Jesus. A cada apresentação de Jesus Cristo do livro do Apocalipse, nós vemos uma nova informação que adiciona a revelação sobre a sua bendita pessoa. A eternidade não será suficiente para nós desfrutarmos da contemplação de tudo quanto Jesus Cristo é, de tudo quanto ele tem sido para cada um de nós. No verso 19, Jesus ordena a João que escreva o livro. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O livro do Apocalipse é um livro que tem índice, ao contrário dos demais. Ele é dividido em 3 partes. As coisas que João viu, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. As que são estão nos capítulos 2 e 3. Referem-se à época, à era da igreja, na qual estamos inseridos. As que depois destas hão de acontecer se referem aos juízos futuros que começam a ser mencionados depois do capítulo de número 4. Mas a primeira parte escreve as coisas que tens visto, é o que João viu no capítulo 1. Essa visão de Cristo. Antes de ele falar sobre a igreja, antes de ele falar sobre os juízos vindouros sobre este mundo, ele deveria escrever sobre a glória de Cristo, a autorrevelação que Jesus deu de sua pessoa nessa visão que ele teve inicialmente. Isso mostra-nos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo é o centro da Bíblia. O livro do Apocalipse não foi feito para satisfazer nossa curiosidade sobre os fatos futuros, mas para revelar a glória de Cristo. Começa dizendo revelação de Jesus Cristo, não é apenas a revelação que ele deu, é a autorrevelação dele como Senhor da história, como aquele que rege a história humana. Não é para nós simplesmente, como eu disse, satisfazermos nossa curiosidade, é para nós sabermos o último capítulo e sabermos que o Cordeiro vencerá. Para que nunca desesperemos da nossa confiança nele. Para sabermos que ele vai reger a história. Por isso que em Apocalipse, no capítulo de número 5, nós temos João vendo um livro selado com 7 selos. E diz lá em Apocalipse 5:2 que não aparecia ninguém digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Que livro seria esse? O livro da história. O livro onde o que nós perguntamos sobre a justiça de Deus em relação ao mundo ímpio que nós estamos vendo, onde nós perguntamos sobre a justiça de Deus, quando ela triunfará. João chorava porque não aparecia ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos, porque era como se não houvesse, portanto, enquanto isso não acontecesse, uma segurança quanto à história, quanto aos eventos futuros, quanto ao sentido da história humana. Mas aí diz em Apocalipse 5, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus, portanto, é aquele que dá o sentido da história. Ele é aquele em quem habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é aquele para quem convergem os céus e a terra. Mas note como a cada menção de Jesus uma informação nova se adiciona. Lá nós vimos que ele era o alfa e o ômega, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, o que tem as chaves da morte e do inferno. Mas aqui ele já é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. No verso 6 diz, e olhei, e eis que estava no meio do trono, mais uma vez a ideia de estar no meio, e dos 4 animais, ele é o centro, viventes, e entre os anciãos um cordeiro, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Jesus como homem é a raiz de Davi, como homem é o leão da tribo de Judá e é o cordeiro de Deus. 2 expressões que nós nunca uniríamos, né? Um leão e um cordeiro. Aliás, tem uma passagem na Bíblia que fala do leão e o cordeiro deitando junto, num período milenar, de uma maneira a nos surpreender. Pois Jesus é o leão e o cordeiro. Ele, meus irmãos, não cabe nas nossas categorias limitadas. Ele é o cordeiro lá na cruz que agoniza, levado ao matadouro. E é o leão da tribo de Judá que venceu. Mas logo em seguida nós vemos a sua divindade. Porque diz um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres. Chifres na Bíblia significa autoridade. No Apocalipse vai falar dos chifres como sendo reis. 7 é plenitude. 7 chifres, todo o poder. 7 olhos, ele tudo vê. E os seus 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, a sua onipresença. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é Deus. É curioso que João diz, eu vi um cordeiro como havendo sido morto. Portanto, ele estava vendo o cordeiro, mas havia no cordeiro os sinais da sua morte. A Bíblia mostra-nos que quando Jesus ressuscitou, ele manteve as marcas dos cravos. Foi com estas marcas que ele se apresentou aos discípulos e chamou Tomé para conferir que ali era o seu corpo verdadeiro. Quando nós, crentes, ressuscitarmos dentre os mortos, com corpos incorruptíveis, nós não teremos cicatrizes, aleijos, nós não teremos as rugas, nós não teremos os sinais da dor e do envelhecimento e das enfermidades. Mas Jesus manteve as marcas dos cravos. Quando ele voltar a segunda vez, os judeus verão aquele a quem traspassaram. Ele conservou estas marcas, porque para ele elas não são um alejo, são o seu troféu. É com estas marcas que ele ainda é o nosso advogado para com o Pai. São estas marcas através das quais ele se apresenta por nós ao Pai diariamente como o sacrifício perfeito que foi feito de uma vez para sempre. Aqui, portanto, se revela de Jesus Cristo todos estes aspectos. E veja o que se segue, como é maravilhoso. E veio e tomou o livro da destra e do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de todos
toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Que cena maravilhosa! Jesus está no meio da igreja. Nós temos que nos lembrar disso. Ele está aqui entre nós, glorificado. Ele é o centro da igreja, ele é o centro do céu, como se vê aqui em Apocalipse 5. Tudo converge para ele. Ele está entre nós glorificado, ele está adorado e celebrado no céu. Ele é o Senhor da história. Esta é a principal mensagem do Apocalipse. Ele tem a história sob seu controle, sob sua ordem. É interessante, meus irmãos, que antes de qualquer coisa, João deveria escrever sobre aquilo que viu, sobre a glória do Senhor Jesus Cristo. E saber que Ele está entre nós. Ele está entre nós. A promessa que Ele fez à igreja foi essa: vocês vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Mateus 18 ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, não em nome próprio, não para a projeção de sua própria personalidade, mas quando estiverem reunidos em torno de mim, eu for o motivo da reunião, aí estou eu no meio deles. Sem Jesus, nós não temos igreja, nós temos um ajuntamento de pessoas. Mas quando nós nos reunimos a Ele, ao nome dEle, aí Ele está no meio. No meio, não apenas no sentido de que Ele está entre nós, mas no sentido de que Ele é o centro. Ele está no meio do trono, Ele está no meio dos candeeiros de ouro. Jesus Cristo é o centro. Aqui em Apocalipse 4, nós lemos sobre os 24 anciãos o seguinte, Apocalipse 4, versos de número 10 e 11. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esses 24 anciãos representam os remidos. 12 é o número do povo de Deus. No Velho Testamento nós tínhamos as 12 tribos de Israel. A igreja começa com os 12 apóstolos. 24 o número de todo o povo de Deus aqui em posição vitoriosa, glorificada. Eles tinham coroas sobre suas cabeças. Mas o texto diz que eles lançaram as suas coroas diante do trono e começaram a glorificar. Era como quem dizia: nós não nos sentimos agraciados pela coroa, mas por causa do Senhor. Mais importante do que a coroa é o Senhor. O céu para nós não é simplesmente um lugar, é estar com Cristo. Paulo disse: eu desejo partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O nosso anelo pelo céu é o anelo por estar com Jesus. Isso é o que é mais valioso para todos nós.
Mas Jesus não é só o assunto do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Aqui em Apocalipse, no capítulo de número 19, nós temos o seguinte: no versículo de número 10, quando João equivocadamente lançou-se diante de um anjo, de joelhos, e o anjo repreendeu. Apocalipse 19, 10, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, o anjo. Sou teu conservo, ou seja, sou servo como tu. E de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O objetivo do Apocalipse, deste livro profético, é dar testemunho de Jesus, da glória do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João mostra-nos que o assunto de toda a Bíblia é Jesus. João traz Jesus falando, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse aos judeus, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés deu testemunho de mim. Lá no Gênesis, Jesus aparece como a semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Logo depois da queda, ele é prometido. Deus escolhe Abraão e promete que da descendência de Abraão viria aquele em quem seriam abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é ilustrado por José, que é rejeitado pelos irmãos, como Jesus foi rejeitado pelos judeus, e depois é elevado e salva os irmãos da fome. Nós vemos em Moisés uma figura de Cristo como libertador, mas o próprio Moisés disse, Deus suscitará dentre vós um profeta como eu, a ele ouvi. Jesus está figurado nas sombras da lei. Ele é representado nos sacrifícios que eram feitos com animais. Por isso que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está ilustrado na Páscoa. Jesus está ilustrado no sumo sacerdote. Ele não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para diante de Deus, ser o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o servo sofredor mencionado em Isaías. Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mencionado pelo salmista, que descreve que ele seria traspassado, sentiria sede na cruz, diria, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é a sabedoria lá no livro de Provérbios. Jesus é o desejado das nações. Conforme um profeta falou, Jesus está manifesto em todas as escrituras do Velho Testamento, mas também ele é o assunto do Novo Testamento. João diz no final do Evangelho que escreveu, estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Em Mateus ele é revelado como o rei prometido aos judeus. Em Marcos, o servo que leva os nossos fardos. Em Lucas ele é o homem ideal. Em João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Atos, nas epístolas, ele é o cabeça do corpo, é o primogênito dentre os mortos. No Apocalipse é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Você nota como Jesus Cristo falou de si, usando várias expressões, porque nenhuma delas esgota tudo o que ele é. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio para se auto-revelar, se não falarmos do ponto culminante de sua vida, que foi para morrer por nós e pagar o preço do resgate. Mas quando Jesus falava sobre a lei, era para mostrar que nós éramos transgressores. Para quem achava que poderia atender o que a lei de Deus exigia dentro de seus próprios esforços, Jesus deu interpretação ainda mais rígida da lei, que em olhar para a mulher que não é sua com desejo ilícito já adulterou com ela, que em se encolerizar contra o seu próximo sem razão já o matou. Jesus, portanto, revelava que pela lei não haveria salvação, mas ele chamava-nos a si, ele falava de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, quem está em mim e eu nele,
dele, esse dá muito fruto. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. São as expressões de Jesus. O pão que eu dou pelo mundo é a minha carne. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é. Aqui no Apocalipse nem termina o que Jesus é. É dito coisas que nós não encontramos nos evangelhos. Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, cordeiro, leão, aquele que tem os 7 chifres, 7 olhos, cujos 7 espíritos percorrem toda a terra. Por que é, pastor, que você está falando isso? Porque, irmãos, viver a vida cristã não é uma questão só de ter regras e segui-las. É uma questão de estar maravilhado com Jesus. Se você não estiver maravilhado com Jesus, se você não estiver vendo em sua glória, o que lhe restará será apenas o legalismo. É preciso que primeiro você esteja impactado com a visão de Cristo. João só poderia escrever sobre a igreja e sobre os eventos futuros depois de escrever sobre o que ele vira, depois de ter sido impactado pela visão de Cristo Jesus. Olha as cartas aí às 7 igrejas. Jesus repreende-as muito, elogia-as em algumas coisas. Jesus lhes dá a recomendação, mas antes de Jesus falar qualquer coisa sobre o que deve ser feito ou não deve ser feito, veja a primeira coisa que Jesus diz a cada igreja. Apocalipse 2:1, igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 8, a igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:12, igreja de Pérgamo, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2:18, a igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Apocalipse capítulo de número 3, verso 1, a igreja de Sardes, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, versículo de número 7, a igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Apocalipse 3, versículo 14, a igreja de Laodiceia, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ninguém pode andar em santificação sem ter uma visão profunda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dizem que um homem foi a Londres e ouviu falar que existiam 2 grandes pregadores em Londres. Um era Charles Spurgeon e o outro era um outro que eu não me recordo o nome. Que eles eram homens de grande eloquência, de pregação muito atraente, e o homem foi ouvir os 2. E quando lhe perguntaram depois, o que você achou? Primeiro ele foi falar do outro, sem ser Spurgeon, e ele disse, eu achei impressionante. Que retórica aquele homem tinha. Que palavras apropriadas ele utilizava, como ele era eloquente. E aí a pessoa perguntou, e quando você foi ouvir Spurgeon, qual foi a sua impressão? Ele disse, olha, eu praticamente não tenho quase nada a dizer sobre a sua maneira de pregar. Porque quando eu saí, eu o esqueci completamente. Eu só pensava em quão maravilhoso é Cristo. Quão maravilhoso é Jesus. Quão maravilhoso é Jesus. O centro, meus irmãos, é Jesus. O centro é a pessoa de Jesus.
Nós somos pentecostais, acreditamos no batismo no Espírito Santo, mas o centro da nossa fé não é a experiência do batismo no Espírito Santo, é aquele que batiza no Espírito Santo. Quando João Batista foi falar sobre o batismo no Espírito Santo, quase nada disso. Ele falou muito, foi sobre o batizador. O que vem depois de mim é maior do que eu. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar, de levar a correia de suas alparcas. E ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. O centro não era nem o batismo no Espírito Santo, era quem batiza no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, Pedro foi explicar o que estava acontecendo e imediatamente remeteu a Jesus. Ele disse em Atos 2:33, de sorte que Jesus, exaltado à destra de Deus, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O nosso centro não é nem o Espírito Santo, porque Jesus disse, o Espírito Santo Consolador não falará de si mesmo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está falando é de Jesus, ele está pregando é sobre Jesus, ele está transpirando Jesus da sua vida. Jesus é o centro da história, é o centro do céu, é o centro das Escrituras, é o centro da igreja, é o centro das nossas experiências. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai falar da santificação de uma maneira bem distinta daquela como nós costumamos imaginar. Paulo diz assim, olha, quando os judeus vão a uma sinagoga ou ao templo, é lido o livro da lei, eles não percebem que a lei se cumpriu em Cristo. Que as sombras, as figuras da lei têm Cristo como referência. Paulo diz porque tem um véu em seus corações, de maneira que eles não conseguem perceber isso. Mas Paulo diz, quando algum deles se converte ao Senhor, não é nem a conversão ainda, é se volta para o Senhor, quer ver o Senhor naquilo que está sendo lido. Quando algum deles se volta para o Senhor, então o véu é tirado. E ele contempla a Cristo. Aí ele diz, e contemplando a glória do Senhor, segundo aos Coríntios 3:18, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Agora, eu não sei se você percebeu uma coisa, que é a pergunta que qualquer um vai fazer, pastor, como é que eu vou contemplar a glória do Senhor? O que é que ele estava falando? Sobre ler o livro. Enquanto era lido o livro, o judeu não enxergava Cristo. Mas nós que enxergamos Cristo no livro, podemos contemplar aqui a sua glória. Procure Jesus nesse livro. Não procure a promessa da bênção para você. Não procure simplesmente uma orientação, abrindo a Bíblia ao léu. Procure Jesus aqui. Contemple Jesus. Eu lhe garanto, nunca a meditação sobre Jesus vai terminar. Porque ele é leão e cordeiro, porque ele é primeiro e último, porque ele é alfa e ômega, porque ele é caminho, verdade e vida, porque ele é videira, porque ele é água viva, porque ele é o pão que desceu dos céus, porque ele é o desejado das nações, porque ele é o verbo encarnado, ele é o eterno eu sou. Eu lhe garanto que nunca faltará o que vê na glória de Cristo, enquanto nós contemplamos a glória de Cristo, que nós somos transformados de glória em glória. Você está culpado por suas transgressões, porém arrependido, olhe para a cruz, onde ele está sangrando por você, e receba ali o perdão para os seus pecados. Você está sem força para vencer o pecado, então olhe para Jesus Cristo vencendo a morte. Os homens por aí dizem o seguinte, há remédio para tudo menos para a morte, pois ele tem remédio até para a morte. A morte não o tragou, a morte não o tragou. Jesus não morreu na morte, a morte morreu em Jesus. Quando as mulheres foram ao sepulcro, os anjos disseram, por que procurais entre
dentre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. O poder da ressurreição de Jesus é poder de vida em nós. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Está sentindo que não tem força de vencer, quer sair e não quer vencer, não consegue vencer. Eu quero lhe dizer o que você precisa, não é de resolução, força de vontade, pensamento positivo. O que você precisa é olhar para aquele que fez a tumba estremecer. Você precisa olhar para aquele que transmite a você o poder da sua ressurreição para você vencer o pecado. Quer ser batizado no Espírito Santo? Em vez de fazer um curso para falar em línguas, tem gente por aí que faz, né? Olhe para aquele que está exaltado à destra de Deus. Olhe para aquele que disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olhe para aquele que João Batista estava olhando para ele enquanto falava, ele é mais poderoso do que eu. João Batista em sua mente estava vendo, eu não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. Olhe para ele, porque ele é que batiza no Espírito Santo e fogo. Está atribulado, meu irmão, está sofrendo. Então naquele momento deixe Jesus chegar-se a você. Faça do seu sofrimento participação nos sofrimentos de Cristo. Paulo disse, eu participo das aflições de Cristo para também participar do poder da sua ressurreição. Sinta que o que este mundo odeia em você não é você, é Cristo em você. Sinta o privilégio de estar passando dificuldades, talvez perseguições, por amor a Cristo. E Jesus disse, quando fordes vituperados, bem-aventurados sois. Neste momento repousa sobre vós, diz Pedro, o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está sem esperança? Lembre-se que Jesus Cristo vai voltar. Que Ele tem a palavra final, não é o Jornal da Globo não, é Jesus. Feche a televisão e leia o último capítulo da Bíblia, Ele vai vencer. Ele vai vencer, nós temos que olhar para Jesus, é contemplando a glória dele, que nós somos transformados de glória em glória. Por isso que tem uma peculiaridade em toda a carta do apóstolo Paulo, você já deve ter percebido. Paulo não começa dizendo, faça isso, faça aquilo. Paulo começa dizendo o que nós somos em Cristo. O que há em nós pela união com Cristo. O que Cristo compartilha conosco. Leia. Efésios não começa, faça isso, faça aquilo. Efésios começa dizendo, fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis e santos diante dele em amor. Fomos predestinados para filhos da adoção por Jesus Cristo. Temos a remissão de pecados em seu sangue. Veja lá como ele fala, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos fez assentar com ele nas regiões celestes. É lá pelo capítulo 4, que Paulo vai dizer, rogo-vos que andeis de modo digno da vossa vocação. Nós vemos, irmãos, como tudo começa mostrando o que nós somos em Cristo. Para depois dizer, vocês podem andar de acordo, porque vocês já são. Não é faça isso para ser, é faça porque você é. Porque você está unido a Ele. Você está unido com Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 1, todos pecaram. Capítulo 2, todos pecaram. Capítulo 3, todos pecaram, mas Jesus tornou-se a propiciação. Romanos 4, justificação pela fé. Romanos 5, justificação pela fé. Romanos 6, fomos identificados com Cristo, sua morte e ressurreição. Morremos para o pecado, vivemos para Deus. É dizendo o que Jesus Cristo fez por nós, o que nós éramos sem Ele, o que nós somos com Ele. Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, por tudo que Jesus já fez por vocês e é para vocês, que vocês agora apresentem o corpo a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. A Bíblia diz, o amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Quando nós contemplamos o amor que Ele nos tem, nós sentimos-nos atraídos a Ele, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Havia um bispo anglicano de Liverpool, Riley, que ele dizia o seguinte: tem gente que olha para o seu coração e quer colocar um termômetro lá para saber o quanto ama a Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o caminho para saber está errado. Não se pergunte o quanto você ama a Deus, pergunte o quanto Deus ama você. O tamanho da percepção do amor que Deus lhe tem é o amor que você devolveu a Ele. Ou seja, medite no que Ele fez. Começa com Ele. No princípio Deus, está lá em Gênesis 1, começa com Ele, não começa com você não, começa com Ele. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. E essa glória nós vemos na palavra, veja aí, em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 3 em diante: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os do mundo, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Note, o evangelho é o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que este mundo incrédulo não percebe, porque Satanás encobriu a visão deste mundo, o que este mundo não percebe, ao ouvir o evangelho, é sobre a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Paulo segue: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós temos que ver no evangelho, nós temos que contemplar pelo evangelho a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Enquanto contemplamos a sua infinita glória, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Eu ouvi aqui os irmãos cantando, né? Sobre aquela passagem em que Moisés chegou para Deus e disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés ali ainda estava um pouco sensacionalista, né? Ele queria ver glória, fulgor, luz. Mas Deus disse: eu vou fazer passar por ti toda a minha bondade. A glória de Deus é a sua bondade. A glória de Deus é o seu caráter. A glória de Deus é a sua misericórdia que se concilia com a sua justiça. Mas Deus disse a Moisés: entra na fenda da rocha, dessa rocha. Eu vou colocar a minha mão e quando eu passar, tu não vai poder ver a minha glória de frente, mas vai ver a minha glória por trás. Agostinho de Hipona, chamado de Santo Agostinho, um pai da igreja, ele explicou essa passagem, sabe de que maneira? Ele disse: Deus pelas costas é Cristo. Nós não podemos ver Deus em sua essência, podemos ver Deus encarnado. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós ficamos ali na rocha, Deus põe a mão, nós não podemos vê-lo em sua condição inefável, mas nós podemos vê-lo nas costas, podemos vê-lo sob um determinado ângulo, que o Novo Testamento nos explicou ser na face de Jesus Cristo. Contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É preciso, irmãos, que nós nos encantemos com Jesus. Veja o que Paulo diz aos Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou ler várias passagens aqui também. No capítulo de número 2. Paulo diz assim acerca de Jesus Cristo, a partir do verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero relacionar o versículo 12 com essa descrição de Cristo. O apóstolo Paulo fala de como Jesus se humilhou, fez tudo isso por nós, em obediência ao Pai, foi elevado, está no mais altos céus, acima de todo principado e potestade. Aí ele diz, agora operem a vossa salvação. Note, ele não está mandando que a gente se salve. Se ela já é nossa, então já somos salvos. Ele quer que ela seja operante. Tornem a salvação que vocês têm algo operante, ou seja, convertam essa salvação numa vida santificada. Com temor e tremor. Por que temor e tremor? Porque eu estou vendo Cristo exaltado. Como João, quando viu Jesus em glória, caiu aos seus pés. Ou seja, estando diante dele, estando olhando para ele, em temor e tremor diante de sua majestade, que a minha salvação vai se tornar uma salvação frutífera, uma salvação operante, uma salvação que vai manifestar frutos. Eu tenho que ter a visão de Cristo. Elias era um homem que andava na presença de Deus, por isso não temia ninguém. Elias entra lá no palácio de Acabe, Acabe o ameaça. Mas ele não se intimida. Mas note como ele se apresenta a Acabe. Vive o Senhor perante cuja face estou. É como quem diz, Acabe, não adianta fazer cara feia, porque eu não estou olhando para ti, não. Eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Jonathan Edwards chamava isso de praticar a presença de Deus. Todo dia ele ia até um bosque, prendia o seu cavalo numa árvore e começava a meditar na glória de Cristo. Sua meditação era tão profunda que ele diz que às vezes ele era arrebatado em visões, que ele nem atribui a visões estáticas, ele diz eram visões de absorção de atenção. Eu era como se estivesse vendo ali o Cristo diante de mim, o Cristo como santificador, e cada vez ele descrevia-o de uma forma diferente. Um puritano chamado John Owen, ele uma vez ficou enfermo, ele disse, eu não vou ficar aqui numa cama, sem fazer nada, esperando o dia que eu vou ficar bom. Ele começou a meditar nas glórias de Cristo. E meus irmãos, quando ele voltou a andar, ficou bom da sua enfermidade, ele deixou-nos um livro que está traduzido para o português, A Glória de Cristo. São suas meditações durante a enfermidade. Ali ele foi fortalecido, meditando em tudo que Jesus Cristo é para nós. Nós temos que dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o morrer é ganho. Em Filipenses ainda, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim a partir do versículo de número 4. Veja que coisa maravilhosa. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, quer dizer, no status, na aparência, na posição social, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, ele vai falar de seus privilégios terrenos, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Veja o versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência, pela maravilha do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Quando David Wilson foi evangelizar os drogados, o avô dele disse, não chegue lá. Não chegue lá dizendo que a pessoa vai para o inferno. Chegue lá e mostre como Jesus é maravilhoso. Não tente tirar o osso da boca do cachorro, foi o que o avô dele disse. Coloque um filé na frente, que o cachorro solta o osso. E David Wilkes chegou para Nicky Cruz, que era o mais valente de todos, já tinha esfaqueado não sei quantas pessoas. E ele começou a falar de Jesus, e quando Nicky Cruz avançou sobre ele, ele disse, Jesus Cristo te ama. E eu também. Nicky Cruz disse, eu passei a vida toda sendo xingado por meus pais, sendo maltratado por pessoas. Eu tinha certeza que aquele pastor ia dizer alguma coisa sobre a minha condenação.
Eu estava preparado para tudo, menos para o que eu nunca tinha ouvido. Que Jesus me amava. Que alguém me amava. Que aquele Deus de que ele estava falando me amava. Ele foi desconcertado por um pregador que lhe apresentou Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu deixei tudo isso, nem era pecado, era a minha posição. Mas o mundo passou a me odiar, me retirou tudo isso, que nem era ilícito. Mas eu não estou frustrado. Eu considero isso como escória, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. No versículo 13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, quer dizer, a perfeição. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, quer dizer, do que eu deixei. Eu não estou aqui pensando, eu tinha tanta coisa. Eu era uma pessoa tão bem-quista entre os judeus. Eu tinha um futuro tão promissor aos pés de Gamaliel. Paulo disse, não, acabou-se. Esqueço, não fico de vez em quando lembrando do Egito, não. Esqueço, porque eu tenho algo diante de mim muito mais maravilhoso. Eu estou correndo para Jesus. Correndo para Jesus. Essa expressão, irmãos, na Bíblia, ela tem um sentido muito forte. Uma coisa faço. Uma coisa faço. Dizem que crente é bitolado, era assim que diziam no passado, né? Hoje nem fala mais expressão, acho que o jovem nem sabe mais o que é isso. Bitolado que insiste numa só direção. Paulo disse, eu só tenho uma coisa para fazer. Uma coisa. Mas veja como essa expressão está na Bíblia. O jovem rico chegou para Jesus, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Jesus, para conscientizá-lo de que ele não era salvo, disse, olha, obedece os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não adultera. O homem era tão fraco intérprete de si mesmo e de sua pecaminosidade que ele disse, não, mas eu faço isso. Desde a minha juventude. Jesus diz, falta-te então uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens e segue-me. Se eu sou para ti mais do que um mestre para te ensinar, se eu sou aquele a quem a tua alma anseia, então vende tudo. Uma coisa, falta-te uma coisa. Deixa tudo e segue-me. E aquele homem saiu triste. Jesus entrou na casa de Maria e Marta. E Maria ficou ali aos pés de Jesus, maravilhada, ouvindo. E Marta correndo para lá, para cá, para poder fazer alimento para Jesus. E Marta dizendo, Senhor, repreende Maria, manda que ela me ajude. Jesus disse, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Aliás, uma só coisa é necessária. Uma só. E Maria escolheu a melhor parte. É ficar aos pés do Senhor Jesus. É ficar diante dele. No versículo 10, Paulo diz, para conhecê-lo, tem uma tradução que diz, desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Paulo que escreveu a carta aos Filipenses era um velhinho, irmãos. Paulo já tinha tido visão, tinha ido até o terceiro céu. Tudo isso aí, um homem idoso com a vida cristã já longa. Ele disse, eu ainda quero conhecê-lo. Ainda tem mais. Eu desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Crente, se você esfriou, se sua vida cristã estacionou, foi porque teve algum momento que você parou de olhar para Jesus. Foi quando Pedro parou de olhar para Jesus que, em vez de andar sobre as águas, ele começou a afundar. Foi desviado pelo som do vento, pelo barulho das ondas, e tirou o olhar de Jesus. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Estou terminando, irmãos. Com esse aqui eu termino. Agora que eu olhei para o relógio, também foi um susto. Mas Jesus é maravilhoso. Se for para falar dele, eu vou até meia-noite. Hebreus capítulo 2. Diz aí a Bíblia Sagrada nos versos 1 e 2. Portanto, nós também,
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixe o pecado, mas deixe também o embaraço. Sabe o que é o embaraço? É uma coisa que não é pecado, mas lhe leva a pecar. Embaraçar é mais ou menos aquela brincadeira que a gente fazia quando criança. Enquanto a pessoa estava sentada, a gente amarrava o cadastro de um par de sapato do outro. Quando ela se levantava, ela não ia cair necessariamente, mas ela tinha uma grande probabilidade de cair e andar mais devagar. Deixe o pecado e deixe o embaraço. Tudo aquilo que lhe atrapalhe de correr. E corra olhando para Ele. Siga na direção dele. Olhe para Jesus. Veja o quão maravilhoso Ele é. É nele que estão as fontes da vida. É nele que está a nossa salvação. É nele que está o poder do Espírito Santo. É nele que está a salvação. Tudo o que você precisa está nele. Nele nós somos perfeitos. Nele a vida e vida com abundância. Oremos a Deus. Pai querido e santo, que o Senhor aplique esta palavra ao coração de cada um dos irmãos. E faça prosperar, Senhor, trazendo frutos. Que Jesus Cristo, meu Deus, seja o nosso tesouro precioso. Ó meu Pai, que possamos a Ele se apegar e estar aos seus pés e crescer nele e com Ele para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.